Depois da regulamentação das apostas online no Brasil, as chamadas bets, que incluem desde jogos esportivos até cassino virtual, um novo tipo de plataforma entrou no radar das autoridades: os mercados de previsão, ou preditivos. Na última semana, o governo federal bloqueou a operação de 27 empresas desse setor no país. A medida foi tomada após uma resolução do Conselho Monetário Nacional que trata do funcionamento do mercado de derivativos. Na prática, essas plataformas permitem apostar no resultado de eventos futuros por meio da compra de contratos. Esses eventos vão desde decisões econômicas e eleições até questões geopolíticas como guerras. Após análise técnica, o governo concluiu que essas plataformas operam fora das regras estabelecidas em lei, como explica o ministro da Fazenda, Dario Durigan. A gente tem acompanhado a evolução desse setor no Brasil, que sofreu um espaço de anarquia, porque não teve regra, de 2018 a 2022. E com esse acompanhamento, recebidas as denúncias e feita uma avaliação interministerial, a conclusão a que chega o Ministério da Fazenda é que os mercados de predição não são legais, não são regulares no Brasil. Mas afinal, qual é a diferença entre esses mercados e as bets já regulamentadas? Quais fatores levaram o governo a proibir esse tipo de operação? E quais os riscos envolvidos? Para entender esse cenário e os possíveis efeitos, o Direto ao Ponto de hoje conversa com João Nasti, consultor financeiro e coordenador do curso de Gestão Financeira da Universidade Fevale. Eu sou Caroline Souza e esse é o Direto ao Ponto. Fique conosco! Olá, professor João Nasti, obrigada por aceitar o nosso convite para falar desse tema. Para a gente começar a entender esse assunto, eu gostaria que você nos explicasse, por favor, o que são os chamados mercados de previsão e como eles funcionam na prática. Perfeito. Então, muito bom estar aqui participando e trazendo essa colaboração. Os mercados chamados preditivos, eles entraram em vigência agora, são muito recentes, principalmente nos Estados Unidos, né, por meio do Polymarket e da Kalshi. São empresas aí que têm um valor de mercado muito elevado, aí na casa aí de 10 bilhões de dólares, né, e movimentam aí um volume mensal em torno, nos Estados Unidos, de 12 bilhões de dólares ao mês. Então, isso a gente vê que tem um impacto econômico. E esse mercado ele está agora mais em evidência no Brasil, né, por meio de uma parceria com uma ampla corretora brasileira aqui, e isso despertou no governo brasileiro um alerta, né? E aí, né, a gente já vai falar daqui a pouco, né, entrou em vigência uma nova legislação. E esse mercado de preditivos, ele trata, então, de uma espécie de uma aposta. Apostar em cenários, que é um sistema binário de sim ou não. Por exemplo, o candidato A vai vencer as eleições presidenciais brasileiras, e aí é como um mercado de ações. A pessoa tem um valor entre 0 e 1, né, um valor monetário entre 0 e 1, e a pessoa, então, né, olha, está em 60 centavos aqui que o candidato A vai vencer a eleição. Então, é um mercado de apostas, mas que ele se assemelha ao mercado de ações. Por quê? Porque tem pessoas comprando e pessoas vendendo, e aí chega a um valor médio de mercado, esse valor dessa, vamos pensar assim, dessa probabilidade de alguém, do candidato A, vencer uma eleição. E é importante dizer aqui que isso é diferente do mercado das bets. Os mercados das bets trabalham com odds, que são cotas fixas. E aqui não, aqui nós temos então um produto que se assemelha muito a um produto de valor mobiliário, como, por exemplo, ações e derivativos. Essa questão de se assemelhar muito a outros modelos e plataformas, mas ao mesmo tempo operar de uma forma específica, é justamente o que dificulta a regulação? Isso, né? Então, o que é o mercado derivativo? É um mercado no
qual, um mercado amplamente já regulado no Brasil há muitos anos, no qual principalmente pessoas físicas ou jurídicas têm veem cenários futuros, por exemplo, de taxas de juros, de inflação, mas normalmente são conteúdos de valor econômico. E essa é a grande diferença. E no caso, né, dessas empresas ou CPFs no Brasil, que tratam do mercado futuro, está então tendo um evento econômico por trás, no qual então buscam se proteger de oscilações futuras. Já agora, os mercados preditivos, né, esses mercados de, vamos chamar assim, de apostas, como está sendo uma maneira, digamos, amplamente divulgados aqui no Brasil, eles buscaram um espaço nessa mesma prateleira para se enquadrar no Brasil, então, dentro dessa categoria de derivativos financeiros de conteúdo não econômico. E o que seria esse conteúdo não econômico? Seria mercados de jogos, mercados de eventos esportivos, eventos sociais, eventos econômicos, né? E isso tem um potencial um dado muito importante de manipulação muito grande. Por exemplo, tem um termo que se chama wash trading, né, que é uma espécie de manipulação dos negócios. Se tem um dado médio já investigado que, por exemplo, o Polymarket na eleição americana, né, a aposta vencedora, né, o consenso do mercado, né, dos apostadores, era de que o candidato que não venceu as eleições venceria as eleições, né, por exemplo. Então, o grande argumento que se tem em favor do mercado preditivo é que o consenso, se ele busca encontrar o consenso popular por meio de um incentivo financeiro, né? E esse incentivo financeiro, então, ele seria, de certa forma, remunerado para aqueles que estão mais próximos do consenso. E isso seria uma fonte de informações muito útil para a economia, porque se teria ali, então, dados muito mais valiosos do que uma mera pesquisa de opinião. Por exemplo, como se tem aqui no Brasil pesquisa de opinião, para ver aí pesquisa eleitoral, por exemplo, para candidato a presidente. Mas, por outro lado, esse chamado wash trading, na verdade, é um barulho, é um ruído que se cria dentro do sistema do mercado preditivo, no qual pessoas com muito poder econômico, né, ou grupos com muito poder econômico, fazem apostas, né, tanto do lado de quem está vendendo, quanto do lado de quem está comprando. E eles não têm ganho e nem prejuízo, ficam 0-0. Eu aposto, digamos que um dado evento vai ter 70% de chance de ocorrer, eu estou no lado do comprador, ao mesmo tempo estou do lado do vendedor. Então eu anulo o meu ganho, fica 0-0, mas eu criei um volume muito grande de informações e de palpites em torno daquele valor. Isso vai manipular todo o mercado para se mover para aquele direcionador. E isso no Brasil agora, principalmente num ano eleitoral, com uma grande operadora já se associando à Cauchy, que é uma das maiores do mundo agora de mercados preditivos, abriu o alerta aqui no Brasil, né? Então, o Conselho Monetário Nacional, por meio de uma resolução, agora aprovada no dia 24 de abril de 2026, a resolução 5298, buscou excluir esses derivativos de conteúdo não financeiro, né? Então, aí, então, tirou essa possibilidade dessa brecha regulatória que as empresas de mercado preditivo estavam buscando encontrar para se inserir no Brasil. Entre os argumentos utilizados pelo governo federal para justificar esse bloqueio das empresas é de que elas operavam à margem do sistema financeiro. Isso faz sentido? É justamente o que você estava nos explicando?
Isso, né? Então, o que que acontece? A economia, ela é dinâmica e tanto a regulação quanto o direito buscam encontrar formas de equacionar esses movimentos legítimos que acontecem na sociedade, né? Em busca de monetizar, né? Aí uma série de eventos sociais que existem, né? Mas se tem que olhar também a economia como um todo. Para ter uma noção, nos Estados Unidos, eu tinha comentado que esse movimento, esse mercado, né, preditivo está movimentando 12 bilhões de dólares por mês. No Brasil, para efeito comparativo, as bets ah, movimentam aqui um valor aqui que gira em torno de, se não me engano, 30 e poucos bilhões de reais por mês também, né? E o ganho anual que sobra para essas bets ao ano é em torno de 36 bilhões de reais. Mas o custo social que se impõe para tratamento de saúde mental, levantamentos já feitos no Brasil, é exatamente esses 36 bilhões de reais aqui. E nós temos o que agora? Exatamente saiu agora há poucos dias atrás que 49,9% dos brasileiros, não, 49, que a renda dos brasileiros aí está comprometida aí em 49% com dívidas. Imagina, então, do que as pessoas ganham, a metade está comprometida com dívidas. É por isso que o governo está criando agora uma série de incentivos aí para as pessoas saírem das suas dívidas, né? E hoje, só para, né, a gente continuar um pouquinho nisso, o brasileiro, em média, 80% dos brasileiros têm alguma dívida. Não importa o volume, não quer dizer que eles estão em atraso, mas tem dívida. Desses, 30% aproximadamente dizem que já tem atraso, estão inadimplentes. E 13% dizem que não tem como pagar a sua dívida. E o perfil desse apostador, que talvez seria o mesmo apostador do mercado preditivo, são jovens, da geração Z e millennials. 82% em média são esse público. E um público da classe C, né? Que gasta, em média, aí os apostadores frequentes, tem em torno de 25 milhões de CPFs no Brasil que apostam em bets. Desses, em média, gastam R$ 900 por mês. Isso representa 1% do PIB brasileiro. Então, nessa esteira já de um mercado relativamente regulado, que é das bets, chega agora um concorrente das bets, que é o mercado de previsões, né? E isso gera uma expectativa alta de que vai se ter um ganho fácil. Então, nessa mesma esteira, né, de um ponto de vista agora mais amplo, olhando do ponto de vista econômico, a economia como um todo, se tem aí mais um mercado, né, que se entende por legítimo, que a sociedade almeja por isso que tem espaço, né, mas que precisa ser devidamente regulado, né, e não encontrou espaço, então, nessa prateleira, como eu comentei agora, do mercado de derivativos. Não quer dizer que talvez no futuro próximo não entre por outra porta, né, e devidamente regulado. Então, o que nós temos agora nesse momento é uma possível entrada por uma porta se fechou, né, e talvez, muito talvez, né, em função aí de um ano eleitoral que talvez seja no Brasil conturbado ou não, né, e talvez esteja se retirando, né, um potencial aí amplificador de ruídos orais no Brasil. Como parte da ofensiva do governo na fiscalização, 27 plataformas já foram bloqueadas com apoio da Anatel. No total, cerca de 39 mil domínios irregulares foram identificados e retirados do ar, além de 203 aplicativos e centenas de perfis em redes sociais. De acordo com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, o governo brasileiro está atuando em sintonia com outros países que já proibiram as chamadas apostas do mercado de predição.
Mais de 50 países já proibiram esse tipo de aposta que hoje vai sofrer uma regulação, né, a partir da decisão do Ministério da Fazenda. A França, a Alemanha, Colômbia, Argentina, Itália e um conjunto de estados americanos também adotaram medidas semelhantes a essas que o Brasil adota hoje. Em nota, o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável avalia como positiva a resolução do Conselho Monetário Nacional, que estabelece limites mais claros para o funcionamento do mercado financeiro e das apostas no país. Segundo a entidade, a medida fecha brechas usadas por empresas para driblar a regulamentação e amplia a proteção ao consumidor contra riscos como endividamento e a prática sem controle. E, professor, ainda nesse sentido, aproveitando esse gancho de comparação com as bets mesmo, eu tenho duas perguntas. A primeira delas é que um cuidado importante que apareceu agora nessa discussão das bets anteriormente, né, na regulamentação, enfim, toda a discussão, foi justamente não confundir aposta com investimento, de que a pessoa está ali investindo na questão esportiva, por exemplo. Nesse caso, isso também se repete agora na questão dos preditivos ou é diferente? E a outra pergunta, vou aproveitar, é se você acha que no seu entendimento, assim, você falou agora dos riscos, né, de todas essas ameaças num contexto já de endividamento, enfim, da população, o público, ele é parecido ou seria parecido de que usaria essas plataformas, enfim, é outro público, é uma questão que se repete? A expectativa que se tem, porque nós não sabemos o público porque, digamos, está proibido no Brasil, né? Mas se a gente tentar entrar no site da Cauchy ou da Polymarket aqui, a gente não vai conseguir, vai dar erro, né? Mas tem pessoas que entram por outros meios, por VPNs, por exemplo, e acessam esses mercados, né, por outros meios saindo aqui de provedores locais brasileiros. Como nós não temos, então, esses dados, porque não está acontecendo ainda, mas a expectativa é que o perfil seja muito semelhante, né? Então, nós temos aí um perfil aí que denota uma maior carência de educação financeira. E isso já se comprova, aí vem a tua primeira pergunta, né, de que essa diferenciação entre investimento e aposta. Quando o mercado preditivo ele busca entrar no Brasil dentro de um espaço e se caracterizando como um produto financeiro legítimo, que são os derivativos, ele está sim se mesclando e se caracterizando como um investimento. E isso é o grande ponto dessa regulação do Conselho Monetário Nacional, essa resolução que saiu, é que descaracteriza essa possibilidade dele se travestir como um instrumento financeiro que sim seria uma forma de investimento. Então, não se caracteriza como investimento no Brasil. Perfeito. E aí, para fechar, que foi um tópico que você até passou ali, né, antes, falando que a gente não sabe aí sobre o futuro, talvez eles possam entrar por outra porta, né? Qual a expectativa, assim, como você vê isso? Há espaço, será para uma regulamentação no futuro? Ou até um mercado paralelo, digamos, nesse sentido? O que esperar, assim? Percebo, de acordo com informações que circulam pelos meios de comunicação, de que haverá uma forte pressão para a entrada, né, para ter um espaço aonde alocar o mercado preditivo, né? Nos Estados Unidos, ele está amplamente difundido, mas lá já há estados que estão barrando. Assim como na Europa, países também, França, por exemplo, na Ásia, Singapura, que estão fechando o cerco e não estão permitindo esse tipo de mercado, né? Mas eu entendo que, como o Brasil é um dos maiores mercados de bets do mundo, né, que aqui também haverá uma forte pressão, né, um forte lobby político, né, para
encontrar um espaço por onde entrar esse tipo de atividade econômica. Acredito que talvez após eleições, e claro, dependendo muito também o perfil do candidato, né, do programa de governo que vai assumir o Brasil, né, de que eu acho que, minha opinião pessoal aqui, é que acho que vai se encontrar uma forma desse mercado operar no Brasil. Certo. E pra gente fechar, se o senhor tiver mais alguma coisa para agregar também, fica à vontade, mas eu queria, assim, que o senhor deixasse um recado final mesmo dos caminhos possíveis, assim, que é uma coisa que você mencionou, a questão da educação financeira, né? Que é uma coisa urgente, assim, olhando para isso, para a questão das bets e para outros fatores também, fenômenos na nossa sociedade aqui brasileira. E a questão da regulação, né? Acredito mesmo, tipo, esse olho atento mesmo das autoridades para isso. São 2 caminhos. Tem mais alguma coisa, assim, que seria importante mudar para que a gente enfrente esse tipo de situação, de fenômeno? Eu acredito que as tentações, né, do dinheiro fácil, elas estão a todo momento, né? Desde mercados não regulados, né, tradicionais no Brasil, como o jogo do bicho, por exemplo, que ainda talvez opera, mas perdeu muito espaço agora, né, para as bets também, né? Eu vejo que a educação financeira e a educação, de uma forma geral, ela é o caminho. Mas só que é um caminho lento, não é um caminho rápido, não é uma solução rápida, né? E porque esse desejo de querer ganhar dinheiro fácil, ele provém justamente de uma falta de educação financeira, uma falta talvez de perspectiva também de futuro, de vida, né? E se usa muito incentivos do governo, como, por exemplo, Bolsa Família. Um bom percentual do Bolsa Família é utilizado no mercado de apostas, no mercado de bets, por exemplo. Então, não se tem por isso que é um tema polêmico, não se tem uma saída fácil e rápida, né? Então, o que que eu posso deixar como recado final aqui é para que todos nós, como sociedade, venhamos a buscar uma maior educação financeira, nos autoconhecermos também, porque envolve aspectos psicológicos, né? E aí tem uma questão muito que aí entra a psicologia, a psiquiatria também, né? Porque eu posso trazer aqui um breve relato de que eu conheço, né, pessoas que são muito bem-sucedidas financeiramente e que criaram dívidas milionárias com as bets, né? Aí já entramos no lado do vício, da compulsão por jogos e por apostas. Isso aí, enfim, é uma outra área né, que trata essas questões todas, mas isso envolve também saúde mental, né? Então, nós temos um conjunto de fatores que tem que ser levado em conta e nós temos que nos autoconhecermos também, né, para podermos lidar com todo esse cenário que se coloca diante de nós e que não tem como nós negligenciarmos, ou seja, eh, criarmos somente mecanismos que nos blindam disso, mas, como eu falei, a sociedade é muito dinâmica. Hoje tem o mercado preditivos, amanhã talvez vai ter outro tipo de mercado. E como você comentou há pouco, as regulações são formas de buscar frear um pouco, né, todo esse movimento. Como eu falei, as pessoas podem burlar esse sistema aqui no Brasil e acessar plataformas internacionais por meio de VPNs. Não quer dizer que a pessoa não possa acessar, apenas está se dificultando em território nacional todo esse movimento. Então, o recado que eu posso deixar aqui é a questão da educação financeira e nos autoconhecermos. Perfeito, professor João Nasti, muito obrigada pela didática, por nos ajudar a entender esse tema e obrigada mesmo pela colaboração aqui no podcast. Ok, eu agradeço o espaço e me mantenho à disposição. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Para ouvir outros episódios deste podcast, basta acessá-los no site do Correio do Povo, no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido. Você pode receber a newsletter com os principais podcasts produzidos pelo Correio do Povo no seu e-mail. Basta se inscrever em nossa página. A produção, roteirização e a apresentação foram realizadas por mim, Caroline Souza. A edição por Alex Reis e Felipe Teixeira.
Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.